Estamos aqui para falar de um assunto hoje chamado de reforma. Quem é que não gosta de reforma, né? A maioria das pessoas que eu conheço e que estão com um poder aquisitivo bem controlado, tudo certo, amam e gostam de reformar. Reformam suas casas, reformam seus carros, pessoas que trabalham com artes, né? E vasos de barro, artes, quadros, reformam seus quadros também, quando vai passando o tempo, aqueles quadros dos pais, dos avós, quadros de casamento, as pessoas reformam também. A maioria das pessoas gostam de reformar as coisas. Mas é interessante que tudo que é reformado é porque um dia ele houve uma forma, ele teve uma forma, ele teve um padrão, ele teve um perfil definido. Em algum dia, em algum momento, essas coisas que foram reformadas, a própria casa, a sua própria casa que você reforma, quando ela foi construída em cima de um padrão, de uma arquitetura, de um desenho de um engenheiro. E mais para frente, aquela casa, você que estava com o dinheiro, você pegou e reformou. E colocou ela da mesma forma que era. Porque é muito bom fazer reforma, né? Tem pessoas que fazem reforma até na vida. Verdade. A pessoa fala assim, não, a minha vida precisa de uma reforma. A minha empresa precisa de uma reforma. O meu estabelecimento precisa de uma reforma. Eu preciso voltar para aquela primeira formação, no sentido de padrão. Eu preciso de ter aquelas mesmas características que existia lá no princípio. Porque foi aquilo que foi o pontapé inicial. É verdade, as coisas vão mudando, mas tudo aquilo que tem uma forma, que tem um padrão, que tem uma base, se foi muito bem alicerçado, aquilo perpetua pela vida inteira. Por que eu comecei falando sobre reforma? Porque no dia 31/10/1517, houve uma revolução no mundo chamada a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela aconteceu a partir de um homem chamado Lutero, que ao estar estudando as Escrituras, ele leu em Romanos no capítulo 1 e no versículo 17, na parte do final, que dizia lá, o justo viverá pela fé. Estou fazendo uma homenagem aqui, ó. Reforma Protestante. Com essa camiseta. A Reforma Protestante, por incrível que pareça, ela acabou sendo esquecida até pelos próprios cristãos, os evangélicos, chamados evangélicos hoje, né? Eu gosto mais da palavra cristão e crentes. Mas ela foi acabando sendo esquecida. E ela é uma reforma muito, muito importante para nós, porque naquela época, no ano de 1517, aquilo que era o padrão da Igreja de Cristo já tinha se desvirtuado há muito tempo. Tinha passado muita coisa. A Igreja de Cristo ela foi formada ali no livro de Atos, né? No livro de Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, que era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Que era uma festa da colheita do povo judeu. E naquela festa da colheita, no dia de Pentecostes, no capítulo 2, do versículo 1, fala que sobre aquele pessoal que estava ali, derramou o Espírito Santo de Deus. E ali tem um paralelo da colheita, né, daquilo que eles plantavam. Ali foram as primeiras colheitas dos salvos em Cristo Jesus. Foi ali que começou a primeira colheita do Evangelho sendo plantado e colhendo almas para Cristo. Ali nasce a Igreja de Cristo. E
E é interessante que se você ler nos versículos 42 até o 47, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu vou ler porque eu não lembro mais de cor. Se você ler do versículo 42 ao 47, diz assim, no livro de Atos. Diz assim, ó. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, eclésia, congregação, assembleia, juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Verso 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. No dia de Pentecoste, então, a igreja é inaugurada sobre a doutrina dos apóstolos. Você sabe o que é a doutrina dos apóstolos? Doutrina dos apóstolos foi tudo aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus Cristo em vida, naqueles 3 anos e meio de vida de Jesus que ele teve ali. Tudo aquilo que Jesus ensinou e que eles receberam de Cristo, agora eles vão ensinar para aquelas primeiras pessoas que estavam ali e se converteram. E ali então acontece o quê? A base, a estrutura, estava definido, o formato, o alicerce o quê? Da igreja. Ela estava novinha. Ela não precisava de reforma porque ela era o quê? Nova. Ela estava fundada e alicerçada na doutrina dos apóstolos. Mas para frente, com o tempo, esses apóstolos foram pregando, as escrituras foram sendo escritas, inspiradas por Deus. E mais para frente, um homem chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo, é a mesma pessoa, é o mesmo nome, porque ele tem o seu nome grego, romano, e ele tem o seu nome judeu, porque ele era judeu e romano. Este homem chamado Saulo se converte e passa a ser chamado pelo seu nome de Paulo, que também era seu nome, por ele ser romano. E ele também, Deus acaba que dá essa oportunidade para ele formar a teologia da igreja. Então a igreja estava alicerçada com os apóstolos e ele começa a escrever cartas. E ele começa também a implantar igrejas. Ele começa a viajar e implantar igrejas. E ele começa a ser um homem, sem ele saber disso, sem ele saber, ele começa a ser responsável pela teologia, pelas doutrinas da igreja. Igreja no presente século de hoje. A igreja de hoje, a igreja que está alicerçada em Cristo, que tem doutrina teológica, é por causa de Paulo. Paulo começa a escrever aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, e ali tem tudo que tem que ser feito dentro de uma denominação cristã, porque é a igreja de Cristo com a sua doutrina teológica concluída, formada. E ele funda as igrejas e começa a escrever a carta falando o que tem que ser. Olha, celebrem a ceia. Olha, isso aqui é bom para acontecer. Isso aqui é ruim. Fale um de cada vez. Ordem e decência. Façam aquilo. Não façam isso. Isso tudo é dentro da ceia. Isso tudo é dentro das cartas de Paulo. É ele inspirado por Deus que escreve lá. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não veio do homem para que ninguém se glorie. E espalhe isso em toda a igreja. A igreja vai bem. A igreja de Cristo vai bem. Alicerçada, formada,
doutrinada, toda certa, tudo certo, já começando a querer entrar algumas coisas na igreja, mas a igreja de Cristo está certa, ela está baseada, ela está alicerçada e teologicamente ela está muito bem estruturada. O que acontece? Esses apóstolos vão morrendo os apóstolos. E por final morre Paulo, e por final morre na ilha de Pátimo o último dos apóstolos, chamado João, que escreve o livro de Revelações, conhecido como Apocalipse. E ali, fim da era dos apóstolos. Logo vem a era dos primeiros pais da igreja. E logo vem as perseguições, muitas mortes. Esqueci o nome do teólogo agora, mas ele dizia que, existe essa frase, depois a gente pesquisa a frase, ele dizia que o sangue dos mártires era uma semente da igreja. Quanto mais morria pessoas defendendo a Cristo, alicerçado nessa base, nessa teologia cristã, quanto mais eram perseguidos e mortos os cristãos, mais a igreja crescia. Mais a igreja crescia. Mas o que acontece? 300 anos mais tarde, Constantino une a igreja, o império com a religião. E dali para frente começa a entrar dentro do cristianismo, paganismo, heresia e tudo quanto é tipo de coisa que existem até nos dias de hoje. Isso foi mais ou menos no final do terceiro século, no início do quarto século. Por volta de 312 anos depois de Cristo. De lá até a época de Lutero, de lá até a época de Martinho Lutero, a igreja que era para ser sal da luz, sal da terra e luz do mundo, ela perdeu o sal. E não estava iluminando nada. Pelo contrário, as pessoas já estavam revoltadas com a igreja. Entrou-se dentro do cristianismo culto aos mortos, entrou-se dentro do cristianismo adoração a santos, entrou-se dentro do cristianismo, nesse período de 300 anos, até na época de Lutero, acender velas, purgatório, Maria ser imaculada, sem pecado, logo ela mesma que diz que precisava de um salvador, e só precisa de salvador quem é pecador. Entrou-se dentro do cristianismo o papado, e entrou dentro do cristianismo também aquilo que a Escritura sempre proibia. Então o que aconteceu? Já que a Escritura proíbe, vamos colocar outros livros dentro da Escritura que dá para dar uma ajudada naquilo que nós estamos querendo que aconteça. E a igreja foi perdendo a sua força, porque estava junto com o Estado. Ela tinha força na arte, na cultura, na política, mas o cristianismo estava fracassado. Igual na época dos judeus. Se vocês lembrarem, se vocês lerem as Escrituras ou lembrarem, na época dos judeus tinha tudo pronto. Quando Jesus veio ao mundo, existia templo, existia sacerdote, existia animais para sacrifício, existia sumo sacerdote. Só que quando Deus quis falar com a nação, segundo as Escrituras, ele falou com um homem chamado João Batista. O cenário estava todo pronto, o espetáculo estava todo pronto, o circo estava todo armado, mas Deus olhou para aquilo tudo e falou: não, eu quero falar com João Batista. Tinha Caifás, tinha todo mundo lá, mas a palavra de Deus estava com João Batista. É verdade.
Deus resolveu falar com esse homem chamado Lutero, a igreja toda bagunçada, igual hoje. E ele resolveu falar com esse homem chamado Martinho Lutero. O que acontece? Esse homem, por causa de todos esses desvios, são muitos mais desvios, mas o vídeo não pode ficar muito longo. Por causa de todos esses desvios, ele prega 95 teses. Ele escreve 95 teses. Existiu a indulgência também naquela época. Era tanta besteira que estava no meio do cristianismo, tanta porcaria, igual nos dias de hoje. E essas indulgências foi o ápice dessa porcaria, que era quanto mais dinheiro você colocava para a igreja tinha se tornado Igreja Católica Apostólica Romana. Não era mais cristã. Teologicamente, o nome dado à igreja é Igreja, que são salvos, católica, porque é universal. O nome católico significa a igreja de todo o universo, todo o planeta Terra. Igreja os salvos, católico, universal. Apostólica, porque ela é fundada pelos apóstolos, que eu falei no início do vídeo. E cristã, porque Cristo é o cabeça. Igreja Católica Apostólica Cristã. Teologicamente, esse é o nome da igreja. Teologicamente. E teologicamente, tiraram Cristo de ser o cabeça da igreja. Então ficou Igreja Católica Apostólica Romana. E a indulgência foi o ápice dos desvios. A pessoa, quanto mais dinheiro dava para a igreja, mais ela comprava a sua salvação e também ajudava a tirar pessoas do inferno, porque junto com tanta de besteira, bobagens e heresias, tinha um tal de purgatório. Era onde tirava Cristo como Salvador, e a pessoa, quando morria, ia para esse lugar chamado purgatório, sem precisar de Jesus, e quanto mais gente aqui na terra acendesse vela para ela, rezava para ela, dava dinheiro para a igreja, ela tirava essa pessoa desse purgatório. Jesus não salvava ninguém mais na terra, era pecador, rezando, dando dinheiro para tirar pessoas nesse tal de purgatório e levá-la para o céu. E assim também ele pagava a salvação dela. Lutero, já indignado com isso, ele propõe o quê? A reforma. Por isso que eu falei no início sobre reforma. Ele não queria separar, ele não queria dividir, ele queria trazer de volta a forma da igreja. Quando a gente reforma, é porque no passado tinha uma forma, né? Quando a pessoa quer reformar, você já viu quando a pessoa quer restaurar um carro antigo? Quando a pessoa é milionária, ela é milionária, ou quando a pessoa tem dinheiro, quando ela tem muito dinheiro mesmo. Ele reforma o carro e ele procura as peças o quê? Originais. Foi o que Lutero fez, inspirado por Deus. Ele queria trazer de volta a forma da igreja, trazer o original. Então, dentro das 95 teses que ele criou, que colocou lá na porta dessa igreja, não por... Muita gente acha que ele fez aquilo por rebeldia, mas não, porque naquela época, já viu quando você vai na escola e tem o quadro lá dos professores, que os professores colocam aquilo? Quando você vai na empresa e tem aquele mural de informação e os responsáveis são responsáveis por colocar aquilo, naquela época, quem estudava teologia naquela época, colocava suas ideias, os seus questionamentos no mural daquela igreja, das igrejas. E todo estudante de teologia passava ali e via aquilo que estava lá, iam estudar, iam debater no sentido de entender sobre aquilo, e ele foi lá e pregou as 95 teses dele, que resumindo tinha as 5 solas, escrito em latim: somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a glória a Deus, glória somente a Deus e somente as Escrituras. Era como que isso aqui fosse a forma da igreja e aqui começa a vir os desvios doutrinários. Ele pega e faz a ponte para cá de novo. Vamos voltar para cá, o principal.
E aquilo explodiu na cidade dele. E ao mesmo tempo as pessoas pediram a cabeça dele para matá-lo. E foi aí que, ao mesmo tempo, assim como quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus Cristo veio ao mundo, a língua universal daquela época era a língua romana. Então, quando Jesus veio ao mundo e começa a ser escrito as coisas, Jesus veio e o evangelho deles parou, porque todo mundo ali falava, a maioria o conhecido na época era romano. Como hoje é o inglês. Todo mundo tem que aprender inglês. E Lutero estava na mesma época que a imprensa estava começando a ser desenvolvida. E quanto mais as pessoas foram perseguindo ele, uma pessoa forjou um sequestro dele, colocou ele, que eu não lembro o nome agora, colocou ele num lugar, se eu não me engano é um castelo, mas colocou ele num lugar preso, um amigo dele, porque não queria que ele fosse morto. E ali nesse tempo que ele ficou preso, ele começou a traduzir as escrituras para a língua dele, para a língua dos alemãos, porque ele era alemão. Então, por isso a reforma protestante é importante, porque a partir de Lutero, todo mundo começou a ler as escrituras. E chegou essas escrituras aqui também no Brasil, na nossa própria língua. E até hoje as pessoas traduzem as escrituras. Porque lá atrás foram proibidas até de ler as escrituras. As escrituras só ficavam com o Papa. Dentro dessas coisas que foram acrescentadas, saindo fora da forma correta do cristianismo, somente a palavra do Papa tinha razão, a palavra do Papa estava acima da igreja. Por isso as 5 solas, somente as escrituras. Nas 5 solas, das 95 teses, nas 5 solas tem somente as escrituras. Glória somente a Deus, somente a fé, somente a graça, só salva somente por causa da graça. E somente Cristo salva. Não existe ninguém que salva a não ser Cristo. Então essa é a importância da reforma protestante. A igreja se encontra da mesma forma do dia de hoje. Somente as escrituras. As escrituras no dia de hoje desapareceram das igrejas evangélicas. Precisamos de uma reforma urgente. Precisamos. Somente as escrituras, somente Cristo. Hoje é muita coisa que entra dentro da igreja. Já entrou, né? A igreja, mais uma vez, está contaminada. Contaminada. Quando eu falo igreja agora, eu estou falando da instituição, de onde nós reunimos. As igrejas têm teatro, tem show. Estou falando de louvor, não. Show, banda, teatro, show, circo. A igreja tem dança. A igreja não tem Bíblia. Raramente as pessoas hoje em dia conhecem as escrituras, estudam as escrituras, principalmente dentro do seu contexto, para não falar besteira, para não falar bobagem. Tem 2 tipos que as pessoas... Existem 2 formas que a pessoa sai da igreja. Por causa do pecado, porque não está alicerçado em Cristo Jesus. E a outra forma é quando ela está alicerçada em Cristo Jesus, ela não aguenta ficar em lugar onde é que tem lambança, palhaçada, onde não tem alimento sólido, que é o que aconteceu com Lutero. O verdadeiro salvo não aguenta ir em uma denominação e só vê besteira e bobagem. Então ele sai daquilo ali. Ou ele reúne uma que tem menos erros teológicos. Então é preciso de uma reforma nos dias de hoje. E ela tem que começar comigo e com você, que estuda a Bíblia e conhece a forma, a base, o alicerce, o padrão, a estrutura, a doutrina dos apóstolos e a teologia deixada por Paulo, as cartas, lidas e explicadas dentro de contexto. Hoje tudo que se fala dentro de uma igreja fere, magoa, porque as pessoas não querem estar o quê? Alicerçados no padrão, na forma. Então faz o quê? Desvia da forma. E montam esse tanto de igreja que tem aí, que a maioria é herética.
em nome de Jesus. Igual quando Araão fez aqueles bezerros de ouros e no versículo seguinte fala que ele estava adorando a Deus e festejando. E Deus lá do monte fala para Moisés, desce, porque tem um monte de gente ali enganado. Porque as escrituras estão aqui com você, Moisés, não está com eles lá. E estão fazendo um monte de lambança no meu nome, achando que estão me adorando. Tudo errado. Desce e faz uma reforma lá também. Moisés desce e já quebra as tábuas lá, e quebra o bezerro de ouro. Foi o que Lutero fez. Ele não queria divisão, mas acabou dividindo. E é por isso que existe os protestantes, né? Que chegou em nós hoje. Que nós continuemos a protestar contra os erros teológicos. Não para dividir, mas para corrigir. E que nós tenhamos a moral e o caráter de corrigir os erros. Ver que aquilo que está dentro da Bíblia é bíblico. E aquilo que está fora da Bíblia não acrescenta em nada. Não adianta nada trazer coisa extra-bíblica para a igreja. Ah, mas isso é bom que traz as pessoas. Não, não traz. Não traz. Desde quando juntou Estado e igreja e a política entrou na igreja, na instituição igreja, ali tudo foi desviado. Então, Lutero foi o responsável por isso. Então, isso é o chamado da reforma protestante. Vamos fazer uma reforma? Voltar para o original? Voltar para o padrão? Voltar para 5 solas? Vamos fazer essa reforma? Faz essa reforma na sua vida, na sua família e leva para a sua denominação. Se as pessoas conhecerem as Escrituras, aceitarão a reforma. Se elas não conhecerem, continuarão no erro. Por isso que hoje tem estante de denominação. Geralmente é porque não aceita a reforma. Ou porque você não consegue mais ficar dentro de uma denominação onde se ensina somente besteira e bobagem. Então você sai, começa na sua casa, aluga um cômodo e começa a pregar o Evangelho. Foi o que Martim Lutero fez. Então finaliza aqui. Feliz dia da Reforma Protestante para todos os salvos em Cristo Jesus. Porque de fato é um dia muito importante para nós.